Olá, eu sou Thaís Dávila e está começando a Granja na TV, sua conexão diária com o agronegócio. Faltando 5 dias para o início da Expo Inter, o Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio começou a receber hoje os animais que estarão na feira. Nossa repórter Carol Soares acompanhou. Vamos ver. Os portões do Parque de Exposições Assis Brasil abriram hoje pela manhã para a entrada dos caminhões que trouxeram os primeiros animais para a Expo Inter. São 4.800 bichos, entre rústicos e de argola, inscritos para a exposição. Esse momento é um momento muito especial, a chegada dos animais é muito emblemática para nós, porque ela traz a alma da feira chegando na feira, né, se preparando. Os animais têm que chegar um pouco antes para se preparar, para se aclimatar, para poder participar das diferentes atividades, que a gente tem tanto atividades de julgamento morfológicos como funcionais. Funcionais vale não só a freio de ouro, por exemplo, como vale também concurso leiteiro. Então os animais têm que estar adaptados ao ambiente para eles poderem enfrentar esses desafios logo em seguida. Os primeiros animais a chegar para a Expo Inter foram essas ovelhas da raça Texel. Elas vieram do município de Aceguá, que fica a quase 500 quilômetros de onde ocorre a feira. São 14 exemplares da raça que neste ano deram o pontapé inicial para a chegada das grandes estrelas do evento. São 6 anos que os ovinos da Cabanha Salgueiro participam da feira, mas essa é a primeira vez que o criador Olinto chega em primeiro. O expositor prefere se antecipar para ir adaptando os animais ao ambiente. Tu chega aqui, bota eles aqui, eles dão comida, eles ficam sossegados até o dia que vão fazer a pesagem e tudo, depois vão fazer o julgamento, eles já estão bem descansados e bem arrumadinhos e eles ficam bem desestressados. Os segundos a pisar no parque foram esses bovinos da raça Braford. Foram 8 horas de viagem de Alegrete até Esteio. Nós saímos ontem às 8 horas da noite, né? E chegamos hoje, 4 horas da manhã aqui. Nós pegamos um lugar que tem mais arejado, né? Quanto mais demorar chega, mais lugar mais abafado a gente pega, né? Então, por essa questão que a gente vem mais cedo. Apesar da enchente ter afetado propriedades rurais, o número de animais que participam dessa edição se mantém próximo ao do ano passado, com uma leve redução. A redução é insignificante perante toda a situação que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, né? Os nossos produtores rurais prepararam seus animais, quem foi afetado conseguiu reorganizar a propriedade nesses que têm a exposição de argola. Lógico, muitos não vão poder comparecer, muitas propriedades do Rio Grande do Sul totalmente destruídas, dificuldades enormes, mas os que aqui vão estar mostrando a genética, a qualidade dos animais do Rio Grande do Sul certamente farão mais uma vez chegar ao Brasil inteiro a qualidade da carne gaúcha. A Expo Inter começa no próximo sábado e vai até o 1º de setembro. O parque ainda passa por reformas após ter 90% da área atingida pela enchente. O transporte metropolitano segue impactado. E nessa reta final ainda há dúvidas sobre a mobilidade para a feira. Muito público vinha à Expo Inter, pegava um avião de manhã cedo, passava o dia na feira e no final do dia pegava avião de retorno. Isso praticamente não dá para fazer mais hoje. Para o regional, uma série de ações estão sendo definidas, implantadas. E já que a Expo Inter começa no próximo sábado, ao longo desta semana, nós vamos abordar aqui no programa e ouvir as principais autoridades e promotores de uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina. Hoje conosco o presidente da Federação Brasileira dos Criadores de Animais de Raça, FEBRAC, Marcos Tang, que também é presidente da Gadolando. Tudo bem, presidente? Tudo bem, é um prazer falar com vocês, com os teus telespectadores, né, internautas, falar dessa nossa Expo Inter. Vamos começar perguntando como estão os ânimos dos produtores e dos criadores para a Expo Inter 2024, já que o Rio Grande do Sul passou por tanta dificuldade e tem na feira a missão de apresentar a marca da superação. Exatamente, porque a gente sempre fala, mas como é que vão conseguir fazer Expo Inter? Alguns falam, diante de toda essa, né, essa enchente sem precedentes, e não esquecendo que viemos de 3 anos de estiagem, então muita dificuldade para os nossos produtores, criadores de animais, aos quais estamos com honra representando aqui, produzirem alimento para o gado, não que algum gado esteja passando fome, que eu digo, esses nossos criadores são capazes dele não comer, mas os animais vão comer bem, mas dificuldade significa aumento de custo de produção do quilo da carne, do quilo do leite. Por quê?
foi difícil para nós produzirmos alimento para essas nossa criação. Assim sendo, viemos não só enchente, viemos já há 3 para 4 anos com dificuldade e aumento no custo de produção e remuneração baixa. Eu sou da cadeia do leite, né, produtor de leite, então sei bem o que estou falando, mas representando a todos aqui. Mas e assim, e por que Expo Inter? E com alegria recebemos bom número de inscrições, né? Bom número de expositores, com percentualmente pouquíssimo abaixo em relação ao outro ano, ou seja, estatisticamente, como gostamos de falar, igual a inscrição. Porque o produtor, criador, que continua na atividade, ele está fazendo o seu melhor. E não é porque teve essas condições climáticas que ele deixou de investir em melhoramento, em genética, e ele precisa mostrar esse aprimoramento que ele fez no seu gado, ele gosta de mostrar e conviver e compartilhar com os demais e também com o grande público, eu sempre digo o público regional, estadual, nacional e, por que não, mundial, Expo Inter. Nós vimos na Expo Inter, observa-se nessa feira tão magnífica, o grande desfile. Alguns dizem o supermercado da genética, eu digo que é ali a grande demonstração do que há de melhor nas diferentes raças, melhor regional, estadual, nacional e muitos é mundial mesmo, sem exageros. Então ali a gente vê este desfile, nas pistas, né, essa pungência do que é capaz de fazer o nosso criador, porque ele foi se especializando, selecionando, acasalando cada vez melhor, corrigindo alguns defeitos, produzindo assim melhores animais do ponto de vista funcional, né? Então, também estamos falando aqui de equinos, né? Do ponto de vista funcional de cães para a atividade, do ponto de vista funcional, e aí é vaca na sua produção leiteira, é a carcaça do gado de corte e é também a morfologia correta, produzindo assim animais que se locomovem melhor e podem viver mais tempo. Isso vale para os reprodutores, para as matrizes leiteiras, que a gente quer que vivam cada vez mais. E o produtor está fazendo isso. Onde ele vai mostrar isso? Na Expo Inter, nas provas funcionais e nas provas morfológicas. A Expo Inter também é uma oportunidade de negócios. A pecuária está em um ciclo de preços baixos e o momento é de investir, presidente? Exatamente. A Expo Inter, embora a gente não tenha mais uma enormidade de leilões, e se perguntar assim, a mídia gosta bastante de dizer quanto foi vendido, quantas matrizes, quantas redes foram vendidas, mas muitas vezes quem vai para a Expo Inter, ele não vai para vender aquele animal que vai expor. Sim, sempre é oportunidade de negócio hoje, vai vender. E é bom que assim seja, porque também a venda de matrizes, a venda de reprodutores, a venda de animais diferenciados, e esta é uma oportunidade, mesmo quem não expõe, de vir para uma Expo Inter e comprar um reprodutor, uma matriz diferenciada para dar um upgrade na sua criação. Sim, esta oportunidade, sim, também estamos aí para isso. Mas muitas vezes, o marketing daquela cabanha, daquela granja, daquela fazenda, e pós-Expo Inter, e aí sou exemplo disso, tem-se uma enormidade de contatos e também visitas que querem ver o teu rebanho, a tua produção, e ali se firmam os negócios. Não necessariamente ele acontece ali na Expo Inter com aquela matriz, com aquele reprodutor ali exposto, mas sim é um contato que a propriedade, que a granja, que a fazenda faz com outros, e esse intercâmbio funciona muito bem durante todo o ano. Então, é sim um marketing. Hoje todo mundo tem lá um cartaz, uma faixa e um celular, e todo mundo anda com o celular, né? Faz uma foto ali, tem um contato e liga, vi. E é assim que acontece a ligação depois. Eu passei no seu corredor, vi os seus animais, gostei bastante, fiz uma foto, estou entrando em contato, você tem algum baixinho, você tem alguma matriz, você tem alguma coisa à venda, como é que funciona?
E eu falo sempre que a Expo Inter ela é um encontro dos que gostam da mesma coisa. Então, nós temos muito pós-julgamentos, que até o julgar e sair os campeões é um pouco tenso, há uma certa competição, sempre em bom nível, e assim tem que ser. Mas pós esses julgamentos, esse é campeão, esse é reservado, eu digo, não tem perdedor, tem o que estava no melhor momento. Sempre há uma troca muito grande de experiências, porque eu falo, nenhum criador sabe tanto ou tudo que não possa aprender um pouco mais com o outro, e nenhum é tão pouco capaz ou sabe tão pouco que não faça alguma coisa melhor do que tu faz. Então eu valorizo demais aquela conversa sentada ali nos fardos de feno, naqueles baús, né, que se levam às feiras tradicionais, com aquela cuia de chimarrão ali. Essas trocas são muito importantes. E essas trocas são ampliadas numa Expo Inter, porque também acontecem entre o criador, produtor e o público urbano, o nosso consumidor, né? E eu saliento muito como presidente da federação que é muito importante que a gente esclareça nós para evitar os fakes. Tem tanta coisa ruim falando de agro que nós, criadores e protagonistas do agro, falemos diretamente, olho no olho, com o nosso consumidor. O Inter é uma excelente oportunidade, com educação, com jeito para ele ver que nós estamos produzindo no árduo suor do nosso trabalho, mas com amor e com afinco para um produto com enorme segurança alimentar, com enorme qualidade. Ele pode ver isso em loco ali. É um diálogo entre consumidor e produtor. Esta é uma grande oportunidade de fazer isso também. O senhor está falando e ficamos visualizando aí tudo que acompanhamos já ao longo dos anos na Expo Inter. Mas agora falando um pouco sobre a missão institucional da entidade. Como vai ser a programação da FEBRAC na Expo Inter? Sim, e aí não é só o presidente, eu gostaria muito também de destacar a diretoria, também os conselhos, mas para não me alongar aí, citar a diretoria, né, a vice-presidente aí, a Desirê Miller, né, dos Búfalos, né, também o diretor técnico, o vice-presidente técnico, o José Arthur, né, um conhecido nosso, tão conhecido e sabedor de feiras e exposições, né, sempre trabalhando com isso. O eventos, né, o Cláudio Sotomayor, né, também ligado aos ovinos, que é muito importante, e não podia deixar de citar finanças, né, o financeiro, o Valdir, né, ligado ao Zebu, né, ao Brahma. Então, assim, uma diretoria que me alegra, trabalhando junto, e nós queremos, sim, programação principal e também aberta a vocês, da mídia, é uma FEBRAC aberta, uma FEBRAC para receber presidentes, criadores, a mídia, para ter um espaço de tomar alguma coisinha, um belisque, e de nós conversarmos sobre criação, né? Como dizia o Finco, que é também hoje o Eduardo Finco, bem como o Lamar, que são do nosso conselho técnico, é do canário búfalo, e agora nós podemos acrescentar da abelha búfalo, que também o pessoal da abelha está com a FEBRAC. Então, ali é para sentarmos e conversarmos sobre criação. Como eu disse, sempre tem alguém para te ensinar alguma coisa, sempre tu podes aprender mais alguma coisa. Então, é para ser este canto, esse recanto de encontro dos criadores. E, nesse sentido, além de umas programações mais específicas, no primeiro domingo aí teremos uma reunião almoço entre diretoria e os dois conselhos, fiscal e também técnico. Na segunda-feira, dia 26 à noite, um encontro para todos os presidentes, momento no qual também colocaremos a foto do presidente da gestão anterior lá no quadro, e também a nossa medalha Paula Brussardo para nossos agraciados. Mas durante a semana a gente quer ir recebendo todos os dias, toda hora ter ao menos um diretor está lá, temos uma escala, e receber presidentes para um almoço e criadores sempre, mas ter assim, cada dia receber 4, 5 presidentes para o almoço. Então a gente organizou cada dia um diretor recebendo alguns presidentes,
e eu, como presidente, vou tentar todos os dias, pelo menos, dar uma passada, um oi, para conversar, ouvir, porque é muito amplo, né? A Federação dos Criadores, como eu disse, da abelha ou búfalo, você vê que abrange todas as cadeias ali da produção animal, né? Então, desde do mel, né? Tem as aves, galinhas que agora têm essa dificuldade de participar, mas certamente espero que possam estar de volta ano que vem, mas estarão lá representadas, terão lá seu institucional lá no pavilhão. Os ovinos, cães também, cães, né, de trabalho, todos os equinos, caprinos e bovinos de corte, de leite, búfalo. Então, nós realmente é um supermercado da genética, né? E ali nós queremos ser um palco de discussão e também de algumas reivindicações que certamente teremos e registrar tudo isso e tentar a FEBRAC ser um intermediador, um facilitador dessas demandas para levar adiante para nossas autoridades políticas administrativas. Obrigada, presidente. Uma ótima feira. Nos encontramos na Expo Inter. Da mesma forma, é recíproco. A Granja na TV faz um rápido intervalo e já volta. Fique conosco. Estamos de volta com a Granja na TV. E agora vamos conversar com o coordenador do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos e meteorologista da Secretaria da Agricultura e Pecuária, Flávio Varoni. Tudo bem, Flávio? Bem-vindo. Obrigado, Thaís, tudo tranquilo. Bom, começo te pedindo para falar um pouquinho sobre o trabalho do Cimagro, o que é e de que forma ele ajuda o produtor. O Cimagro é um sistema totalmente inovador aqui no Rio Grande do Sul, né? Trabalhamos direto com a parte de monitoramento e emissão de alertas para o setor agropecuário. Diferente do urbano, o setor agropecuário precisa de informações voltadas exatamente para suas culturas, né? Então, a grosso modo, vamos dizer assim, nós transformamos toda essa previsão do tempo, que todo mundo está acostumado a ver na televisão, em aplicativo, no celular, num produto que dê suporte ao setor agropecuário. Ou seja, o agricultor tem uma informação mais simples, na verdade, né? E de fácil entendimento para fazer as atividades relacionadas àquela condição dentro da sua propriedade, né? O Cimagro hoje também expandiu uma rede de estações de monitoramento do estado. Hoje são 83 estações meteorológicas, é a maior rede dentro do Rio Grande do Sul. A ideia é passar de 100 exemplares, 100 unidades, né, ainda esse ano. Está um pouco atrasado em função de toda essa chuva, né, que nós tivemos, tanto na primavera do ano passado como esse ano. Está um pouco atrasado nesse sentido, mas a ideia é ainda em 2024 terminar esse projeto e instalar quase 100 estações aqui no Rio Grande do Sul. Porque a presença das estações ajuda o meteorologista a ter os dados necessários para trazer uma previsão mais acertada para o produtor, esse produtor que precisa de uma informação especializada, né? Como você falou, não é a mesma previsão da pessoa que está na cidade. É bem por aí mesmo, Thaís. Então, assim, a rede de estações serve para duas funções, principalmente. A primeira é monitoramento, claro, né? Monitoramento, e gerar produtos específicos para isso, mas também gera dados para fiscalização, por exemplo, na ocorrência de derivas, né, por exemplo, de aplicação de herbicidas hormonais ou algum agrotóxico de forma errada, né, mas também facilita para o produtor que ele pode utilizar essa rede de estações para fazer o uso, vamos dizer assim, desses herbicidas nas suas propriedades, né. Esses dados também fazem parte da rede, né, e eles são anexados aos modelos no futuro, vão ser. Hoje nós estamos gerando um modelo baseado em inteligência artificial, estamos implementando isso, está saindo os primeiros resultados agora, e nós estamos implementando esse modelo. E esses dados são inseridos no modelo, né, e aí vão melhorar cada vez mais a previsão, como você falou. A ideia toda é essa, né, no sentido de criar realmente uma relação entre os dados
o produtor e o resultado, né, que nós teremos aqui dentro dos modelos meteorológicos que fazem a previsão desses índices, né, de suporte ao setor agropecuário. E como é que o produtor pode ter acesso a esses alertas do Cimagro? O secretário nos disse que tinha um aplicativo sendo elaborado aí para essa atividade. A ideia do aplicativo é uma segunda etapa, né? Hoje nós temos que implantar todo o sistema novamente. O sistema ele é todo convencional, e aí nós estamos fazendo essa readequação para toda a parte de previsão baseada em inteligência artificial para melhorar o resultado. E a ideia hoje é criar um aplicativo, claro que sim, no futuro. Em breve nós devemos ter uma primeira versão do aplicativo. Hoje, todos os produtores podem utilizar, ou o público em geral também, né, Thaís? Porque a informação meteorológica ela é geral para toda a comunidade do Rio Grande do Sul. Ele pode acessar o cimagro.rs.gov.br. Todas as informações são gratuitas, as estações estão atualizadas diretamente, algumas estações de 15 em 15 minutos até são atualizadas, né, boa parte delas, e está totalmente disponível para toda a população em geral do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Quem quiser utilizar, pode utilizar naturalmente. Né? Tá certo. Obrigada, Flávio. Nos encontramos em Esteio. Nos encontramos lá. Grande abraço, Thaís. Abraço. Semanalmente temos aqui no programa a participação dos analistas da plataforma Grão Direto para falar sobre o mercado de grãos. Vamos saber com o Gabriel Souza quais são as tendências para essa semana. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem. Como é que tá? Tudo em ordem? Tudo em ordem. O que é a notícia essa semana? O que o produtor precisa ficar atento aí sobre os números, especialmente da soja? Bom, vamos lá. A safra americana, né? A gente teve o último relatório na semana passada. A safra realmente está vindo muito bem. O produtor está com uma boa expectativa de produção, né? Até com relação à produção por hectares ali está sendo bem positiva a expectativa. Então isso pode aumentar ainda mais a oferta de grãos mundialmente. É bom a gente se atentar às condições americanas, ao andamento da safra, porque isso pode interferir no nosso preço aqui. A gente viu agora semana passada, após a divulgação do relatório, a gente encerrou a semana aí com uma média de menos 5% das cotações de Chicago. Bom, a gente sempre acompanha aí a evolução da safra americana e dos números da safra americana, e essa previsão é de uma safra maior, e isso aí resulta numa produção maior de grãos, e o preço ao produtor deve permanecer achatado. Gabriel, como é que está a tendência em relação a esses números, especialmente relacionados à safra americana, já que a brasileira ainda não começou, né? É só em setembro que a gente começa o plantio. Exato. Um fator que é muito importante a gente levar em consideração hoje de mercado é que o fator base, né, de economia, oferta e demanda, a demanda não vem aumentando com relação na mesma proporção da produção, né? A produção vem aumentando uma constante muito alta, muito elevada. A gente está considerando aí da safra agora seguinte, né, um aumento de 8% na produção global e a demanda subindo apenas 2%. Isso gera um gap, né, gera uma diferença ali muito alta com relação ao consumo e à oferta. Então isso acaba impactando nos preços de uma maneira bem negativa, né? A gente teve todo o rally lá de época de pandemia e tudo mais, depois conflito de Rússia e Ucrânia lá no começo, que acabou puxando o preço mais para cima, mas isso foi com relação a commodity valorizar. Agora a gente está vendo, né, os balanços hoje estão estabilizando com relação às vendas, às exportações. Então é interessante o produtor se atentar a essa condição, né? Se a demanda não aumentar, a gente vai ter sim um cenário ainda negativo. Como é que funciona essa questão aí da oferta e demanda? Porque um consumo tão pequeno, um crescimento de consumo tão pequeno em relação ao crescimento da produção, né? O produtor se preparou para uma demanda que não aconteceu? O que significa isso em números? Bom, com relação à demanda, o que a gente fala assim, teria que aumentar a demanda, né? A gente vê a demanda aumentando quando tem necessidade de aumento de consumo de proteína, quando um país bem estruturado acaba... Um país hoje de primeiro mundo, né, tem um consumo de proteína muito maior, então a gente vê uma crescente de necessidade de alimentos mais proteicos. Isso envolve com relação à ração, por exemplo, para destinar depois para alimento para suíno ou para bovino. Então a gente precisa desse panorama mais geral de investimento até de alguns países para ter essa melhora de condição, para aumentar o volume de proteína no mundo, para aumentar o consumo de proteína, e isso é diretamente relacionado aos grãos, né? Já que boa parte deles é destinada a esse tipo de consumo.
Bom, e as exportações brasileiras, importante falar também, porque isso acaba mexendo também com o preço aqui no mercado interno do produtor de soja. Como é que estão esses números? O que eles significam? Bom, nos primeiros sete dias, né, de agosto, a gente viu o Brasil exportando cerca de 2,4 milhões de toneladas e no acumulado total desde o começo do ano aí, estamos na faixa de 77 milhões de toneladas. É um volume que ainda tem, né, uma crescente, a gente vê, por exemplo, isso eu falei de soja, agora a partir do segundo semestre a gente vai ver, né, um volume muito maior de milho sendo exportado. O milho é muito mais competitivo, né, por conta da safra americana, os Estados Unidos têm melhores condições para plantio de milho. Inclusive, os Estados Unidos produz só de milho, que só de milho os Estados Unidos produz basicamente o que o Brasil inteiro produz de grãos, no geral. Uhum. Então, é uma competitividade muito maior, porém, os Estados Unidos tem um consumo interno de milho muito grande. Então, a oferta dele perante ao mundo acaba sendo reduzida e isso acaba sendo vantajoso para a gente nesse segundo semestre. Bom, e já que você falou sobre milho, temos aí no Brasil a colheita da segunda safra, chamada safrinha, encerrando. Para o produtor do mercado interno, esses números da safra chegando ainda aí nos armazéns, o que significa? Bom, a colheita segunda safra de milho, né, subiu de 91,3% na semana passada agora para 94,7%, superando, né, a faixa que a gente estava considerando do ano passado de 72%, então foi a gente passou agora por um período mais rápido, né, com relação ao período 2023, e isso acaba tendo, né, entrando numa questão mais de logística do Brasil, que a gente tem, né, dificuldade com armazenamento. Rodei semana passada no Goiás, então a gente vê algumas condições que tá complicado nessa questão logística, não só de escoamento, mas também o armazenamento aqui do Brasil é muito complexo. Escoamento também lá no Arco Norte, com os níveis da Amazônia em níveis mais baixos, então isso está interferindo até a questão de prêmios. Então a gente está num cenário muito complexo para milho, né? A gente está numa condição assim de produção elevada e a gente não tem condição de escoamento nem de armazenamento que são coerentes com a nossa realidade aqui hoje. Para a gente encerrar, o conflito Rússia e Ucrânia ainda consegue gerar problemas para a produção de grãos mundial. Como é que está a situação lá e de que forma o que acontece lá no Mar Negro impacta a produção e a situação do produtor brasileiro? Exato, a gente teve recentemente, né, um ataque novamente ao Porto de Odessa, que é um dos principais pontos ali de escoamento para toda a produção da Ucrânia ali para ir para o Mar Negro, e a Ucrânia acaba exportando bastante, né, para países como o Egito ou o resto todo da Europa ali, e isso acaba desgastando ali a relação dos exportadores e também dos importadores, que às vezes precisam desse grão, tem todo o planejamento, questão logística de navios, e eles acabam, às vezes, tirando um pouco os olhos da originação a partir de lá e podem começar a olhar aqui, por exemplo, o mercado brasileiro, né? Já que a moeda deles ainda está mais fortalecida que a nossa, eles conseguem originar aqui do Brasil. Tem a questão que é mais distante e tudo mais, vai ter um custo logístico muito maior para eles, mas pelo menos aqui a gente tem uma garantia que a gente consegue, né, embarcar isso daí de uma maneira mais coerente e conseguir entregar para eles lá. Nesse panorama mais global, né, a Ucrânia está passando ali por momentos delicados, eles são grandes produtores, a Europa, boa parte ali da África, a Ásia também precisa desse produto deles, mas hoje é muito complexo, né? Eu lembro lá no começo do conflito, eu estava fazendo estágio no escritório suíço que originava dessas regiões, né, de 3 portos principais ali no sul da Ucrânia, e a gente via, às vezes, até produtores lá e corretores também não cumprindo os contratos porque virou uma terra sem lei no começo. Então, estava muito complexo, né? O grão começou a valer muito mais e pela disponibilidade ali do spot. Então, a gente pode, né, se os ataques forem recorrentes novamente, ver esse problema de como extrair o grão de lá. Então, isso acaba gerando oportunidade para o nosso mercado aqui. Muito bem. Problemas, infelizmente, de uma guerra lá, mas que pode ter um resultado positivo para o produtor brasileiro. Obrigada, Gabriel. Até semana que vem. Obrigado, gente. Até mais. E o programa Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com muito mais para você. Até lá.